Maravilha. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 35 a seguir, diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vide debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e adorando a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui dessa campanha que vocês escolheram é um texto muito glorioso, é uma palavra muito interessante. E se você observar na leitura que nós fizemos aqui, nós vemos aqui várias vezes o verbo ver. Se você ler com atenção, não li, mas no versículo 29 desse mesmo capítulo diz que João, ele viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o verbo ver está marcante aqui nesse texto. E quando João ele vê Jesus e afirma que ele é o Cordeiro de Deus, está conectando todo o sistema sacrificial na pessoa de Jesus, e ele vê o Cordeiro. E quando você estuda as Sagradas Escrituras, você vai ter conhecimento de que João era o precursor de Jesus, que viria anunciar, preparar o caminho para o Messias, para o Mestre que viria. Ele era aquele que era a voz que clama no deserto. E quando você lê os textos dos evangelhos, você tem a observação de que Deus deu um sinal para João. Olha, João, sobre aquele quem você ver descer o Espírito, este é o Messias. Então o verbo ver está marcante aqui nesse texto e nessa passagem e nesse contexto. Então João vê o Cordeiro de Deus, e quando ele vê, na ocasião seguinte, Jesus vai até ele para ser batizado. E João diz: eu que careço de ser batizado, e tu vens a mim? E o Senhor diz para ele: deixa assim por enquanto, para que se cumpra toda a lei, toda a palavra, toda a profecia, para se cumprir tudo aquilo que de mim está escrito, tudo que está escrito na lei dos profetas. Ou seja, o que foi predito, o que foi profetizado vai se cumprir cabalmente. Então ele vai e batiza Jesus, e ele então vê uma pomba descendo de forma corpórea, uma pomba sobre ele, e uma voz
do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, todo o contexto dessa passagem está sobre o verbo ver, não tão somente, mas o verbo ver de forma marcante. Então, Jesus então começa o seu ministério, e os discípulos de João, sabendo que ele é o Messias, vendo tudo o que aconteceu, vendo a situação toda do batismo que eu citei agora, eles então vão atrás de Jesus e começam a andar atrás de Jesus, seguir a Jesus. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês estão desejando? O que vocês querem? E aqueles dois dizem para ele: Senhor, nós queremos saber onde o Senhor mora, onde que é a sua casa, onde o Senhor fica. Despertou nele o desejo de sentar e ouvir de Jesus. Despertou nele o desejo de estar ouvindo a palavra do Messias. Eles já seguiam João Batista, eles aprendiam com João Batista, eles eram ensinados por João Batista. Eles viram as pregações de João Batista, que eram pregações pesadas, duras, mas necessárias. E eles não correram, eles foram atrás. Muitos, quando ouvem uma mensagem dura, pesada, mas firme, eles vão embora, eles deixam. Mas quando tem chamada, quando tem vontade, quando tem a presença, quando tem desejo de Deus, ele não foge, ele vai atrás da onde está a fonte, a palavra. E assim eles fizeram, eles foram para Jesus e perguntaram: onde o Senhor mora? E Jesus disse: vem, eu vou mostrar para vocês. Vejam. E Jesus disse, verso 39: vinde e vede. Olha o verbo ver novamente, mostrando para ele: é aqui que eu moro, é aqui que eu habito, é aqui que eu falo, é aqui que eu tomo banho, é aqui que eu janto, é aqui que eu almoço. Ou seja, é aqui a minha casa. E eles ficam aquele dia todo. Isso era por volta das 16 horas, 4 da tarde. Eles estavam ali seguindo com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo então com Jesus. E aquilo impactou tanto que André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, o haviam seguido, esse então achou a seu irmão Simão, que é o Pedro. Foi lá para o Pedro: achamos o Messias, e levou-o a Jesus. Ou seja, quem ouve Jesus, quem habita onde Jesus habita, quem aprende de Jesus, quem ouve de Jesus, ele leva outras pessoas para Jesus. Você observa que quando nos dias de hoje, eu disse há pouco que eu prego há muitos anos, nos dias de hoje você vê muitas pessoas não levando a pessoa para Jesus, mas levando para alguma coisa menos Jesus. Não se leva mais como antigamente as pessoas para Jesus. Elas querem levar para alguma coisa, para um momento, para alguma coisa outra que não a palavra. Portanto, você vê a dificuldade nos cultos nas igrejas, onde há décadas você via em qualquer culto, em qualquer dia, fosse ou não fosse congresso, frio ou calor, chuva ou sem chuva, as pessoas queriam estar onde Jesus estava e queriam levar outras pessoas até onde Jesus estava e diziam: nós achamos, nós encontramos aquele cuja palavra diz, nós aprendemos dele, ouvimos dele, agora eu quero te levar para ele também. Está acabando, mas ainda há tempo. E eles então fazem isso. Chega então André e fala com o seu irmão. E eles vão até depois e vão falar com Natanael. E chega Natanael e diz assim: olha, Natanael, nós achamos o Messias, nós achamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós achamos aquele cuja lei aponta, nós encontramos ele. De onde que ele vem? E eles dizem: de Nazaré. E Natanael curiosamente diz: Nazaré? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade sem significância, uma cidade que na sociedade não tinha sequer um destaque, uma cidade que tinha sua fama, seja ela qual fosse, uma cidade de cujo qual não havia surgido nada de interessante, nada de importante, nada de destaque. Alguma coisa viria daquela cidade. Ou seja, muitos assim falam de nossas vidas também, porque se perseguiram ao lenho verde, imagina ao seco. Quantos não falam das nossas vidas? Pode vir alguma coisa daquela igreja ali? Pode vir alguma coisa daquela família ali? Pode vir alguma coisa daquele pregador, daquela irmã, daquele irmão? Eu conheço ele, conheço o seu passado, eu conheço a sua história. Eu sei que ele veio, eu sei onde nós andamos juntos, até inclusive no meio do pecado. Mas você não conhece, aqueles não conhecem onde está Jesus, a transformação, onde está Jesus, a poder, onde está Jesus, a vigor, onde está Jesus, a mudança. Então Natanael diz assim: de Nazaré, pode alguma coisa boa daquela região, daquela cidade, daquele povo, daquele povoado?
Então, André diz assim: vem e vê. André não questionou com ele, não quis debater com ele, não quis interpelar algumas coisas com ele. Então o Senhor diz: venha e veja você mesmo, contemple você mesmo, porque eu já experimentei Jesus, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é glorioso, eu sei que Ele é um cordeiro. Agora eu quero que você o conheça. Pedro também conheceu, também viu, também foi apresentado, e agora você vai saber como Ele é. Vamos lá. Eles vão, eles sabiam onde estava Jesus. O detalhe é que muitos de nós não sabemos mais onde está Jesus. Nós sabemos onde tem dinheiro, sabemos onde tem cabide de emprego, sabemos onde nós inventamos um Jesus, onde nós queremos galgar esse cara para subir na sociedade, na política e em outra área qualquer, mas não sabemos mais onde está o Jesus que perdoa, o Jesus que lava, o Jesus que redime, o Jesus que salva casamento, que salva e cura as feridas, que cura a enfermidade. Não conhecemos muito mais desse, mas quando alguém é conhecedor dele, sabe onde ele está, há prazer de apresentar, há prazer de apontar e há prazer de levar as pessoas até Ele. E Deus não está dizendo que foi. Já que vocês estão dizendo, então nós vamos lá, vamos ver. E quando Ele se apresenta, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em uma falha, uma mágoa, um homem íntegro. De onde me conhece? Eu te vi. Olha o verbo ver aqui, debaixo da figueira. Muitas teorias são lançadas sobre essa palavra. Uns chegam a dizer que ele viu quando ele era criança, bebê, quando eles fugiram de Herodes, foram para o Egito e viu lá. Isso aí é uma inferência. Alguém surgiu com essa história. O texto não diz isso. E se o texto não diz, eu não digo. Mas há estudos que apontam que alguma coisa, isso eu posso afirmar, particular da vida de Natanael, Jesus sabia. E aquilo mexeu tanto com ele que ele estava debaixo de uma figueira. Se você for analisar textos em Miqueias, nos profetas, você vai ver que debaixo da figueira e da videira eram feitas algumas coisas de concerto, de apontamentos, proféticos, enfim. Mas alguma coisa particular, peculiar, que só Natanael sabia, mexeu com ele, a tal ponto que ele foi só de Jesus dizer: antes de você vir, rapaz, antes de tudo que você está pensando aí, eu te vi debaixo da figueira. E aquilo foi algo profundo na vida de Natanael, que aquele que disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste, de Nazaré, daquela cidade, daquele povoado, daquele lugar que não tem expressão alguma, que não tem nada assim que possa ser interessante, pode vir alguma coisa boa disso. Olha o que Natanael disse, o discurso dele mudou. Vem comigo. Natanael respondeu e disse: Rabi, ou seja, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Já mudou a conversa, porque ele deu de frente com Jesus que conhece o profundo e o oculto. Deu com Jesus que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, conhece o que é, conhece o que será e até mesmo o que seria. Quando ele dá de frente com Jesus que conhece e que é sobrenaturalmente capaz de informar coisas que somente nós sabemos e mais ninguém, ele diz: então, tu és o Rei, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora, aquele que disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele se dobrou a Jesus e disse: realmente pode. Aqui está o Rei, aqui está o Senhor, aqui está aquele que é grande, o Rei de Israel, o Filho de Deus. Quantos podem levantar a mão e adorar a Deus, que é Senhor, que é grande, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores? Glória a Deus, aleluia! Queridos irmãos, e essa mensagem, ela tem um título. Eu quero pôr um título. Todas as mensagens que eu tenho, eu ponho um título. E a mensagem é: vereis os céus abertos. Porque agora Jesus muda a dimensão da conversa. Jesus agora muda o tom do diálogo, muda o rumo da prosa. Ele olha para ele assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Você já reconheceu meu senhorio? Você já reconheceu que eu sou Senhor, que eu sou Deus, que eu sou Rei? Só por essa causa. Agora imagine o que vai acontecer, porque vocês verão, o verbo ver aqui novamente, porque vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subirem
e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, está começando, Jesus está dizendo para eles, está começando agora um tempo sobrenatural que vocês, meus discípulos, vão contemplar. Ele vai chamar outros discípulos ainda. Essa palavra é importante para eles que estavam ali, para os que se agregaram e chegaram, e claro, obviamente para nós também, porque ele disse, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu, você acreditou, você foi impactado, só por isso. Agora, coisas maiores do que estas verás, ou seja, coisas maiores você vai ver, ou seja, coisas como eles viram surdos ouvirem, mudos falarem, cegos chegarem, mortos ressuscitarem, leprosos serem limpos, vidas serem transformadas. Eles viram coisas tremendas, e o texto continua dizendo que Jesus disse, vocês verão também os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo, e eu acredito, pastor Antônio, que essa palavra é para mim também nesta noite. Eu posso ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Eu também posso ver os céus abertos e Deus curando, restaurando, entrando na família, entrando na casa, entrando no lar. Eu posso também ver os céus abertos. O verbo ver de Deus está aqui nesta noite, o verbo encarnado está aqui, e o verbo ver também está aqui. Eu quero ver o milagre, eu quero ver, eu vou ver a obra de Deus crescendo, eu quero ver as coisas acontecendo para a honra e para a glória de Deus, porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Por vista talvez não enxergamos, mas a nossa fé, ela vai adiante, ela vai mais profundamente, mais alto. Aleluia. Só quem acredita que vai ver céu aberto, dá uma glória a Deus. Só quem acredita que verá, contemplará céus abertos. E Jesus disse, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O interessante é que ele não diz, vocês verão descendo e subindo. Isso chama minha atenção. Queridos, nada na Escritura Sagrada é sem sentido. O irmão que me antecedeu citou o texto de João 4. Eu cheguei, já estava sentando e comentando sobre Jesus ter que passar por Samaria, e era necessário passar. Ele explanou muito bem que as pessoas cortavam volta daquela região, e aquela mulher que foi buscar a água naquele horário de sol terrível, meio-dia, não era o horário que elas costumavam ir, mas por causa da sua vida ela fez isso. E o que acontece? Acontece que Jesus, quando fala com ela, impactou tão grandemente aquela vida, e ela se tornou uma pregadora, que ela foi falar de Jesus, e Jesus foi para a região da cidade dela e começou a pregar, e as pessoas disseram, não é mais porque você disse, mas nós estamos vendo, estamos ouvindo, estamos contemplando. O que significa isso? Os detalhes são para chamar a atenção da gente. O pregador tem isso. O pregador começa a ler a Bíblia, e às vezes você fala, como é que ele achou isso? Nem que ele achou, não, é porque Deus chamou. E quando Deus chama, ele se encarrega de abrir os mistérios das Escrituras, querido. É um livro selado por dentro e por fora. Por fora eu enxergo aqui, mas por dentro só Deus revela. Está entendendo isso? A Escritura Sagrada é um livro escrito por dentro e por fora. Por fora estou lendo aqui Evangelho, segundo João, etc. Igual por dentro, um negócio que todo mundo lê, todo dia lê. Nós todo dia lemos, mas num dia Deus faz assim, opa, abriu para nós ali. É um detalhe. Então um detalhe interessante aqui que é os anjos subirem e descerem. O que significa isso? Pastor Léo, entre outras coisas, é que quando Jesus nasce, preste bem atenção, quando Jesus nasce, um coro celestial se faz presente e celebra. A noite virou dia, pela glória, pelo refulgor, pela presença. Eles celebram e cantam por causa do nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O texto não diz que aqueles anjos foram embora, aqui é uma conjectura minha, tá? Agora é uma inferência minha, não vem depois dizer que eu sou herege, estou inferindo aqui. E esses anjos sempre vieram no ministério de Jesus. Você vai lá no livro de João, no livro de Mateus e Lucas 4, que ele vai para o deserto, fica 40 dias sendo tentado. Depois que o tentador é vencido pela palavra de Jesus, aquele tentador deixa por um pouco de tempo que os anjos vão e o servem. Em várias passagens você vai contemplar, inclusive no Getsemane, quando vão para aprender Jesus, ele fala, se eu clamar meu Pai, que ele envia mais de 12 legiões de anjos, ou seja, milhares de anjos, o ministério de anjos sempre estava ali. Ele disse, vocês
vão ver os anjos subindo, que já estavam por ali, e vão ver ele descendo. A exemplo da escada de Jacó. A escada de Jacó no livro de Gênesis, capítulo 28, onde você vê Jacó saindo, fugindo do seu irmão. Ele põe uma pedra ali, ele tem um sonho, ele vê uma escada, e a escada, os anjos sobem e descem. Ou seja, Jesus é essa ligação entre o céu e a terra, a ligação entre a terra e o céu. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, Ele é a ponte, Ele é a escada, Ele é a ligação, Ele é a conexão entre o céu e a terra. Se eu quero contemplar o céu aberto, eu tenho que estar conectado com Jesus. Se eu tenho que contemplar o céu aberto e quero contemplar o céu aberto, eu preciso estar conectado com Jesus. Quem quer ver o céu aberto, vai ver estando conectado com Jesus. Jesus não pode sair do centro do Evangelho, não pode sair do centro da igreja, não pode sair do centro da pregação. A pregação em muitos lugares é só dinheiro, vamos, sucesso, entra pobre e sai rico. Mas a pregação do Evangelho é pecadores sendo salvos pelo sangue de Jesus e sendo transformados e fazendo parte da igreja gloriosa de Jesus, que será arrebatada aos ares no encontro do Senhor. Tem alguém aqui que ainda acredita que isso vai acontecer? Tem alguém aqui que acredita? Aleluia. Agora, preste bem atenção. Nós temos textos, palavras, mistérios nas Escrituras que nos chamam a atenção. Teve um momento que o céu se abriu. O texto não diz que o céu se abriu, mas eu posso conjecturar. Está no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. Jesus pega Pedro, Tiago, João e vai até um monte. E naquele monte ele se transfigura diante dele, suas vestes se tornam resplandecentes, o seu corpo transmite luz de uma forma tremenda, espetacular, que nós não conseguimos explicar. E de repente ali estando Pedro, Tiago, João, e João olha e eles veem Elias, representante da lei, dos profetas, e Moisés, representante da lei, uma à direita, uma à esquerda, certamente, e eles olhando ali, Pedro impactado por aqueles, mestre, é bom que nós estejamos aqui, porque vamos fazer 3 cabanas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para o Senhor. Então vem de novo aquela voz do céu, ou seja, o céu estava aberto naquele lugar, o céu estava rasgado naquele lugar, e Deus dizendo: este é o meu filho amado, dai ouvido a ele. Ou seja, ele não está no nível de Elias, ele não está no nível de Moisés, ele é muito mais do que Elias, ele é muito mais do que Moisés, ele é meu filho amado, a ele ouçam, a ele glorifiquem, a ele exalte, ele é o Senhor, ele é o Rei da glória. Só vai ver o céu aberto quem está conectado com Jesus. Só vai ver o céu aberto quem está conectado com o Senhor. Quem olha para Jesus e tem conexão com o céu. Jesus é a nossa conexão com o céu, é a conexão do céu com a terra. A terra não rege, quem rege é o céu que comanda. Nabucodonosor teve que ouvir e saber da boca do profeta Daniel. Daniel, olhando, disse: o céu é que governa, o céu é que reina. Ou seja, Deus tem todo o governo, todo o comando. Não vai nem igualar nem Moisés nem Elias, porque ele é muito mais, ele é muito maior. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é eterno, ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eles viram os céus abertos. No livro de João, capítulo 12, versículo 28, Jesus está falando para a multidão, e de repente uma voz do céu novamente diz: este é meu filho amado, dê ouvido a ele. E aquelas pessoas ficando atônitas, Jesus disse: não veio essa voz por minha causa, mas por causa de vocês, porque eu vim fazer essa conexão entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Quando nós falamos de religião, o termo original no latim quer dizer religar, porque foi rompido por causa do pecado. O pecado é a pior coisa que existiu e existe, é o pecado. O pecado transtornou terrivelmente a natureza, transtornou a parte cósmica, transtornou o ser humano. Tudo que existe foi atingido profundamente por causa do pecado. Quando o homem peca e cai, há uma terrível, desastrosa catástrofe que aconteceu com todo o universo. O universo atingiu, o pecado atingiu o universo. Tudo foi atingido pelo pecado, em alguma medida. Agora, e foi rompido.
Você lê Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então Jesus vem e diz: os céus agora estão abertos. Ou seja, no Éden, o homem peca e é banido. E querubins ali, espada flamejante, impedindo que o homem retornasse para o jardim do Éden. Porque havia o Éden e o jardim do Éden. Eles são expulsos. E há uma interrupção, há um bloqueio, eles não podem retornar. Porque agora são pecadores de causa. Cumpriram, caíram e a morte entrou. E Jesus, quando vem falar do céu aberto, ele está dizendo o seguinte: vocês vão ver céu aberto. Não é só milagre, não é só cura, não vai ter milagre, vai ter cura naqueles dias e nos dias de hoje, vai ter portas abertas, vai ter socorro, vai ter milagre naqueles dias e nos dias de hoje, mas também vai ter salvação. Presta bem atenção, é tempo de entender, porque as pessoas ficam assim: o tempo é difícil. Sim, o tempo é difícil, os dias são maus, claro, são maus. É a Bíblia que diz que no fim dos tempos haveria uma grande progressão do pecado, um aumento do pecado, a iniquidade ia aumentar, o amor ia esfriar. Mas também o mesmo texto de Mateus 24 diz que o evangelho do reino seria pregado até o fim. Pode aumentar o pecado, pode esfriar o amor, pode tudo isso acontecer, mas o evangelho ainda vai ter uma voz pregando, ainda haverá vozes anunciando que Ele é o Senhor, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, porque o céu ainda está aberto. Aleluia! E quando Ele prega essa situação do monte que eu disse para vocês, e quando Ele desce, Ele fala para os discípulos: não conte para ninguém até que eu ressuscite. Eles descem, e quando ele chega lá embaixo, há uma coisa terrível: um moço endemoniado. E que os apóstolos ficaram, os discípulos ficaram, aqueles que ouviram que ficaram, não conseguiram expulsar aquele demônio. E quando ele chega, ele diz assim: olha, o que está acontecendo aqui? Ô geração incrédula, o que está acontecendo aqui? Esse moço, meu filho, ora o demônio joga no fogo, ora joga ele na água. E eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Presta bem atenção. Às vezes o inimigo faz isso com nossas vidas, queridos. Tem hora que ele quer nos afogar em decepções, em traições, em tristezas, em angústias, em lamúrias, em opressões. E outra hora ele quer nos queimar, seja através da inflamação pelo pecado, pelas trevas, ou outra qualquer coisa dessa maneira. Uma hora na água, outra hora no fogo. Mas não conseguiu prevalecer. Então o pai disse assim: bom, eu vou levar para talvez ele pensou, vou levar para Jesus. E chegando, Jesus não estava, porque estava no monte. E quando ele desce, o homem fala com ele. E Jesus fala: ô geração, esta casta de demônio não pode sair a não ser com oração e jejum e oração. Então vai, expulsa aquele demônio, e o milagre acontece. Por quê? Porque o céu, onde Jesus está, o céu está aberto. Se Jesus está na sua casa, o céu tem que estar aberto lá, meu querido. Se Jesus está aqui, evidentemente Ele está, o céu tem que estar aberto aqui, meu querido. Se Jesus está na sua família, no seu casamento, no seu lar, no seu trabalho, na sua vida, o céu tem que estar aberto. Eu estou pregando sobre céus abertos. Jesus disse: vocês verão o céu está aberto, os anjos subindo e os anjos descendo, porque eu vim aqui para fazer a obra. Diz o texto sagrado lá no livro de 1 João, que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para aniquilar, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Diz o texto sagrado, estou encerrando, de verdade, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, versículo 56. Estevão, um diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, anunciava a palavra. E aqueles homens religiosos, lembra que foi da religião? A religião é religar, mas a religião deturpada, ele distorce. E os homens religiosos olharam para aquele homem e perseguiram, e cercaram aquele menino, aquele moço, aquele homem, e foram apedrejar, e apedrejaram ele. E quando apedrejaram aquele moço, Estevão, diz o texto sagrado, que ele olhou para cima, ele viu os céus abertos. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Quem disse que na hora que estão te apedrejando, o céu também não fica aberto? Quem disse
que enquanto estão te apedrejando, estão te apunhalando, estão te lançando seta, estão lançando lamúrias e lançando mentiras e engano, quem disse que nessa hora também não tem céu aberto? Todos estavam ali, só viu um moço no meio e as pedras prontas para ser atiradas, as pedras prontas para ser lançadas, e aquele moço disse: eu vejo os céus abertos, aleluia. E diz o texto: eu vejo o meu Senhor de pé para me receber, ainda que te apedrejem, ainda que te matem, ainda que o teu corpo trompe, o céu vai estar aberto para a igreja, o céu sempre vai estar aberto para o servo de Deus. Quantos acreditam que ainda que te apedrejem, o céu vai estar aberto? Abra sua boca e adore a Ele. Eu vejo os céus abertos, e detalhe, eu vejo agora o meu Senhor de pé, diante do meu Senhor, a destra do Todo-Poderoso. Oh, meu irmão, quem disse que vai ser fácil? Quem disse que seria fácil? É claro, há momento de você guerrear e destravar algumas coisas, entender o mundo espiritual e destravar coisas, é necessário fazer isso. Mas há momentos também as pedras vêm, e aí que tombe, o céu continuará aberto. E para eu fechar agora, Mateus capítulo número 24, versículo 29 ao versículo 31, diz o texto, que depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da grande tribulação, depois daquela aflição, daquela angústia, haverá um momento tão glorioso, tão tremendo e tão sublime. O texto diz claramente que nós veremos o Rei glorioso, vindo entre as nuvens, poderoso, cheio de glória. Eu te convido a ficar de pé nesse instante. O texto de Maria, eu vou ler. Deu vontade de ler, eu vou ler. Mateus 24, versículo 31, versículo 29. Mateus 24, eu vou ler aqui, você acompanha aí. Mateus capítulo 24, é um texto que eu prego sempre e amo pregar. E o versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o céu vai estar aberto, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha o verbo ver aqui, vamos ver o céu aberto, e vamos ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Vamos ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Vou repetir até você dar glória. Vamos ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diz o texto sagrado: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, verbo ver, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade da terra. Ou seja, haverá um tempo de angústia, de grande tribulação, mas o povo do céu, porque o povo da terra vai se lamentar. O texto diz: os povos da terra se lamentarão, vindo ver o Senhor glorioso em poder e grande glória. Mas a igreja não é povo da terra, ou seja, não é do mundo, a igreja é do Senhor, e eles vão se alegrar, e vão ver, e vão glorificar, e vão exaltar, e vão dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguém aqui pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor. Maranata, ora vem. Eu quero ver Jesus voltando. Eu quero ver a vida gloriosa de Jesus, e todo olho verá, e verão ver, e verão vir o Filho do Homem, e ele verá. Ele disse: de agora em diante os céus estarão abertos, e não fechou, não está aberto ainda. Há tempo ainda, há tempo ainda. A porta da graça está aberta, a porta da salvação está aberta, a graça de Deus está aberta, e quem entrar verá aquele grande dia, o Senhor vindo nas nuvens com poder e grande glória. E aqui eu fecho citando Malaquias 3, versículo 18, que diz: e outra vez vereis a diferença, verbo ver, para fechar. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve e não serve. Não está no estereótipo, mas está numa vida transformada pelo poder do
o Evangelho de Jesus Cristo. Aplauda Jesus, porque ele é digno de honra. Aplauda ele.